Olá, eu sou a Mariana, eu sou de Ciências da Computação na Embi Morumbi. Bom, o que é API? A tradução de API é Interface de Programação de Aplicações. Ele funciona como se fosse uma ponte entre sistemas, permitindo que eles se comuniquem e troquem dados. Ele facilita a interação e o reaproveitamento de funcionalidades, tornando o desenvolvimento de software mais rápido e eficiente. Um exemplo é um aplicativo de previsão do tempo. Ele usa uma API para buscar dados meteorológicos de um serviço especializado, sem precisar criar toda a estrutura de previsão do zero. Ou seja, ele reaproveita os dados que já existem para trazer para dentro do seu aplicativo. Falando um pouquinho sobre o histórico e a evolução das APIs, elas surgiram entre as décadas de 60 e 70. Oi, meu nome é Maria Eduarda Turco e eu vou falar um pouco sobre o conceito das APIs REST. Uma API REST funciona como uma ponte entre diferentes sistemas, permitindo que eles se comuniquem de forma simples e eficiente. Um exemplo comum disso é a interação entre o front-end de um site, que é a parte visual com a qual o usuário interage, e o back-end, onde os dados estão armazenados. É a API que conecta esses dois lados, garantindo que as informações certas sejam enviadas e recebidas conforme o necessário. A API é a sigla para Interface de Programação de Aplicações. Ela funciona como um conjunto de regras que define como os sistemas se comunicam. No caso da API REST, ela segue um estilo de arquitetura baseado em requisições HTTP, o mesmo protocolo utilizado para navegar na internet. Essas requisições são feitas através de URLs, como se fossem links apontando para recursos, que nada mais são do que dados ou informações que queremos acessar, criar, modificar ou excluir. Para isso, usamos métodos específicos. O GET serve para buscar informações, o POST para criar algo novo, o PUT para atualizar e o DELETE para apagar. Um detalhe importante sobre a REST é que ela é stateless, ou seja, não guarda o estado da comunicação entre uma chamada e outra. Isso significa que cada requisição é independente, o que ajuda a deixar o sistema mais simples, escalável e fácil de manter. Além disso, as respostas da API geralmente vêm no formato JSON, que é muito utilizado porque é leve, padronizado e fácil de interpretar, tanto por desenvolvedores quanto pelos próprios sistemas. Resumindo, uma API REST é uma forma moderna, eficiente e organizada de fazer com que as aplicações diferentes troquem informações entre si, utilizando a internet como meio de comunicação. Olá, eu sou o Luiz Henrique Sauer e vou apresentar os princípios e restrições REST, um dos pilares das APIs modernas que garante que a API seja bem projetada. O REST não é só usar HTTP, mas seguir regras para que torne uma API escalável e fácil de integrar. No ano 2000, Roy Fielding definiu 6 restrições que uma API deve seguir para ser considerada RESTful: Client Server, Stateless, Cache, Uniform Interface, Layer System e Code on Demand. Cliente-servidor é a separação de responsabilidades entre o front-end cliente, que é quem consome, e o back-end servidor, que é quem fornece, permitindo melhor manutenção e mais flexibilidade, pois cada lado pode evoluir separadamente. O Stateless, que é sem estado, imagine um app de delivery. Seu celular cliente só pede os dados e o servidor processa e envia, separados e independentes. Requer que cada requisição contenha todas as informações necessárias, pois o servidor não aguarda o estado entre as requisições, o que simplifica e melhora a escalabilidade. Cada pedido é independente. Se você fizer login, o token vai em cada requisição, sem o servidor lembrar de você. O cache, ou cacheável, a cacheabilidade é um dos princípios fundamentais, permitindo armazenar as respostas de uma API temporariamente em cache, para que não tenha que carregá-las novamente, assim melhorando o tempo de resposta e desempenho, eficiência, reduzindo a sobrecarga do servidor, pois evita repentinas requisições para os mesmos dados. Um exemplo é uma CDN, Content Delivery Network, pode guardar o cache as respostas da API. Assim, quando várias pessoas pedirem a mesma informação, ela vem do CDN mais rápido, em vez de consultar o servidor de API toda hora. Uniform Interface, interface uniforme, a API deve ter uma interface padronizada
para facilitar o entendimento, o uso e a integração, usando sempre os métodos HTTP corretos e recursivos, identificados por URLs e formatados JSON e XML. Já o Layered System, que é o sistema de camadas, tem a comunicação entre cliente e servidor pode passar por várias camadas intermediárias, como proxy, cache, load balancer, gateways, sem afetar o cliente. O Cloudflare, por exemplo, atua como intermediário sem o cliente saber. Já o Code on Demand, em alguns casos, o servidor pode enviar um script ou um código executável, como JS, para o cliente, com APIs que retornam o script para atualizações dinâmicas. Bom, eu sou Matheus Alves e irei explicar os métodos HTTP utilizados em REST. Bom, eu irei falar um pouco sobre os principais métodos utilizados em REST, que eles são: primeiro, o GET. Ele é usado para recuperar dados de um recurso. Exemplo: get/usuários/1, ele retorna os dados do seu usuário com o ID 1. Segurança. Ele é seguro e idempotente, então ele não altera nada no seu servidor. Post. Ele é usado para criar um novo recurso. Exemplo: post/usuários com um corpo contendo os dados do seu novo usuário. A sua segurança, ele não é idempotente. Várias chamadas podem criar vários recursos dele. Terceiro, o put. Ele é usado para atualizar um recurso existente inteiramente. Exemplo: put/usuários/1 com o corpo contendo todos os seus dados atualizados. A sua segurança é idempotente, então múltiplas requisições resultam no mesmo resultado, no mesmo estado final. Quarto, patch. Ele é usado para atualizar parcialmente um recurso. Exemplo: patch/usuários/1 com apenas o dado que precisam ser atualizados. A sua segurança, ela não é necessariamente idempotente, depende muito da implementação que você vai utilizar nele. Quinto, o delete. Ele é usado para excluir um recurso. Exemplo: delete/usuários/1. A sua segurança, ele é idempotente, então várias exclusões do mesmo recurso, ela pode ter o mesmo efeito. Olá, eu sou o aluno Matheus Minjum de Souza, do RA 94.23.16647, cursando Ciência da Computação na Unicuritiba. Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Demenjon e hoje eu vou estar apresentando a estrutura de uma requisição e resposta REST. Aqui eu vou te mostrar toda a estrutura das comunicações REST, que são como cartas trocadas entre o cliente e o servidor. Vamos começar pela requisição REST. Na requisição temos 4 elementos chaves. Primeiramente o método HTTP, que ele pode ser de 4 tipos: o GET para ler os dados, push para criar, put para atualizar e o delete para remover. Voltando para os elementos da requisição, segundamente temos o URL. Ele identifica o recurso, como está no exemplo o /API/users. Ele vai ser o caminho que a requisição vai seguir. Agora no terceiro elemento, os headers, que são os metadados essenciais, como o content type, application JSON, que ele vai definir o formato dos dados. E o authorization é para fins de segurança. O último elemento, o body, ele é opcional, mas não deixa de ser menos importante do que os outros. Ele carrega todos os dados, que geralmente são em JSON. Agora, sobre a resposta REST. Na resposta REST, temos 3 componentes que são muito cruciais. Porque, primeiramente, o status code. Esse código de 3 dígitos é a linguagem secreta do REST, como a gente pode dizer. Os códigos, eles podem ser de 3 formas. Primeiramente, quando eles começam com 200. Os 200, eles são positivos. Por exemplo, o 200 é para sucesso. 201, quando o recurso é criado. Já os códigos 300 são redirecionamentos, como o 301 quando é movido. Já os 400 são erros de cliente. Por exemplo, o erro 400, que é um bad request para dados inválidos. O famoso erro 404, que é um not found, quando o recurso não existe. Por fim, os códigos 500, que ele representa falhas do servidor em geral.
o back-end. No segundo componente crucial, a gente tem os headers da resposta. Eles trazem instruções, como o cache control, para que eles servem para otimização. Por fim, o body, que traz o resultado. Dados em JSON para o sucesso ou as mensagens de erro detalhadas. Mas por que tudo isso importa? Entender essa estrutura é como ler um mapa. Os status codes guiam sua reação a erro, os headers otimizam a performance e o formato padronizado permite integração entre sistemas bem diferentes. Essa simplicidade toda faz com que o REST seja um padrão dominante na web. Oi, eu sou a Maria Eduarda Padilha. Um pouco das boas práticas nas construções de uma API, que são as formas dos sistemas conversarem entre si. Primeiramente, a gente tem os status codes, que são os números que indicam o resultado da requisição. Por exemplo, 200 significa sucesso, 400 é um erro do lado do cliente, 401 é quando falta permissão, ou 201 é quando algo é criado com sucesso. E quando a gente usa esses códigos corretamente, ele auxilia muito para a comunicação entre os sistemas. A gente tem também as URLs, que devem ser bem claras e descritivas, como por exemplo, /usuários, /123, para a gente acessar um usuário específico, por exemplo. E a ação que a gente quer fazer, como por exemplo, buscar, criar ou apagar algo, ela deve ser definida pelo método HTTP. Por exemplo, a gente tem o get para buscar, o post para criar, o put para atualizar, o delete para remover, entre outros, né? Quando a gente tem muitos dados também, é importante a gente usar a paginação, a ordenação e os filtros, que servem tipo, por exemplo, como mostrar só 10 itens por página, ordenar por nome ou, por exemplo, filtrar por categoria. Isso tudo a gente melhora o desempenho e facilita com que o usuário encontre o que ele está precisando. Referente à segurança já, a gente tem 2 pontos que é muito importante focar. Por exemplo, a autenticação, que é quando a gente identifica quem está fazendo o pedido, por exemplo, através de um login. E também tem a autorização, que é verificar se a pessoa que fez o login, né, tem a tal permissão para fazer. E por fim, a gente tem as ATOs, ou a hipermídia, como motor do estado da aplicação, que é quando a própria resposta da API já mostra os próximos passos disponíveis, por exemplo, através de um link para editar ou, por exemplo, para cancelar algo. Isso tudo torna a navegação mais intuitiva, organizada e segura para o nosso usuário e para nós mesmos também, né? Meu nome é Luiz Henrique, eu vou apresentar um pouco sobre os exemplos de APIs que eu trouxe para a gente. Eu trouxe 2 exemplos de API, que no caso é a API do GitHub e a API do Twitter. A API do GitHub é uma API que permite que os desenvolvedores interajam com o GitHub de forma automatizada. Então, com ela é possível acessar informações de repositórios, problemas, usuários e contribuições de código. É uma API muito usada em projetos de automação, integração com ferramentas de desenvolvimento e sistemas de integração contínua. A autenticação, do GitHub é feita por meio de tokens pessoais simples. Grande parte dessas informações são públicas e que facilita o acesso a elas. Diferentemente da API do Twitter, né, que é uma API voltada para redes sociais, ela permite buscar tweets, perfis de usuários, métricas de engajamento e também publicações de tweets. Ela é muito usada por pesquisadores, empresas de marketing, bots e ferramentas de monitoramento de redes sociais. Diferente do modo de autenticação da API do GitHub, a API do Twitter ela exige uma autenticação via OAuth 2.0, que é um processo mais seguro, complexo, né, devido muito desses dados serem privados ou protegidos. Aqui no próximo slide eu trouxe alguma diferença entre elas, né, alguns critérios bom, basicamente ambas utilizam o mesmo padrão e seguem os métodos HTTP, que para comunicação, né, no caso. A API do GitHub ela é mais voltada para o mundo de desenvolvimento de software, enquanto a API do Twitter ela é voltada para o conteúdo social, análise de dados, análise de usuários. É bem bacana a gente entender essas diferenças
No caso, é essencial para a gente poder escolher a ferramenta certa para cada tipo de projeto que a gente vai desenvolver. Bom, meu nome é Matheus, o meu RA é o 125241359888 e vou explicar um pouquinho sobre as diferenças entre API REST, RESTful e outras arquiteturas. Bom, começando aqui a explicar um pouquinho sobre o que é o REST, o que é o RESTful e as suas diferenças. Basicamente, o REST ele é uma estruturação de conjuntos e regras, princípios inicial do que se define para que essas aplicações devam se comunicar de forma eficiente através do sistema, do site. Basicamente, o REST ele é a base estrutural do sistema através ali do próprio protocolo HTTP. Então, o REST ele vem como ali numa base estrutural para a ideia que será aplicada. Já o RESTful, ele já vem aí, né, trazendo até a diferença entre eles, ele vem como a parte prática. O REST ele é o conjunto desses princípios, ele é a teoria, ele é a estruturação, já o RESTful é a prática dessas teorias pré-definidas inicialmente pelo REST. Então, através do RESTful, você vai aplicar aquela capacidade do sistema onde foi definida ali através do REST para desenvolvimento dessas soluções e serviços. Então, as diferenças entre o API REST e a API RESTful é basicamente onde é a teoria, é a estruturação da ideia, é a construção da aplicação. Já o RESTful é de fato a aplicação do que foi construído através dessa teoria no REST. Meu nome é Matheus e vou apresentar um pouco sobre aplicações e conclusões práticas de API REST. Práticas de API REST. Bom, a gente sabe que a API REST ela é um meio padronizado que pode te dar tanto escalabilidade como desempenho e também é simples de se utilizar. Então, pela escalabilidade, ela é muito útil para as empresas, né? Porque as empresas precisam de escalabilidade exatamente para entregar um serviço de boa qualidade para o cliente. Um serviço que também tem uma boa manutenção e é isso que a PREST oferece. E ela vai utilizar, evidentemente, as requisições HTTP, como o GET, POST, PUT e o DELETE. E esses métodos, eles são os padrões mesmo, né? E a gente tem a arquitetura stateless também, que ela vai facilitar a escalabilidade e o gerenciamento, juntando junto com uma flexibilidade na formatação dos dados, que são o JSON e o XML. E também ela acaba não sendo ideal, às vezes, para comunicação em tempo real ou transações complexas, mas ela facilita muito os sistemas modulares e desacapulados. No caso, a gente tem algumas aplicações práticas de fato que são muito bem utilizadas hoje em dia, como por exemplo, sites de e-commerce. Eles podem consumir uma API de serviço de pagamento, que pode ser tipo PayPal, Stripe, e eles acabam sendo processados com essas transações. Geralmente, inclusivemente, a comunicação vai ser do front-end para o back-end com Node.js e Django. É um exemplo bem prático que acontece muitas vezes, mas também a gente tem os aplicativos móveis. Os aplicativos móveis, eles podem ser tanto como os famosos como iFood e Uber Eats. Eles vão utilizar a API REST para buscar restaurantes, enviar pedidos, rastrear entregas. Então, a API REST ela acaba sendo realmente o coração daquela aplicação. E, por exemplo, no app mobile, ele vai enviar as requisições HTTP, como GET, POST, etc. E vai consumir esses dados do servidor. E a gente tem também os sites dinâmicos, né, que pode ser um blog que consome o API REST para listar postagem, comentários, autores de maneira dinâmica. E o API REST, eles podem alimentar os conteúdos atualizados e não precisam de recarregar uma página inteira, sabe? Então, melhora muito a experiência do usuário,
é uma maneira eficiente também de você melhorar o teu ranking no Google, né? Porque a gente sabe que os sites em questão em pesquisa no Google, eles utilizam Search Engine Optimization, e quando você tem uma boa experiência com o usuário, isso de nenhuma maneira vai ser ruim, sabe? Então, para sites dinâmicos na web, é realmente muito interessante utilizar a API REST. E a gente também tem serviços com terceiros, né? Que seria, por exemplo, usar o Google Maps para ou calcular uma rota no aplicativo, no seu próprio aplicativo. E como alguns exemplos que eu anotei aqui, a gente tem o Twilio, que é para mensagens, SMS, o Open Weather, que é para clima, ou o SageGrind, que é o e-mail, ou o Mautic, por exemplo, que ele faz uma automação de marketing. Mas a gente tem diversos outros, como por exemplo o N8N, que utiliza tanto inteligência artificial, que é LLM, com API REST. Ele consegue se conectar com diversos tipos de API e acaba criando uma gama muito grande, que é um serviço muito interessante para muitas pessoas automatizarem seu trabalho, conseguirem fazer essa conexão, sabe? E também uma coisa interessante que a gente pode também falar aqui é que a API REST ela também pode conectar até um chatbot. Então, ela pode consultar uma API REST para responder alguma pergunta sobre produtos ou agendar serviço. Então, se fosse uso prático mesmo, ela receberia a mensagem, depois ela consultaria a mensagem e via API, né, no caso, e ela responde em tempo real. A gente tem também o sistema de ERP ou CRM. O, o sistema de CRM de ERP, ele acaba tendo que expor uma API REST para que outras aplicações consultem dados financeiros, cadastros de clientes e estoques. Então, ela automatiza relatórios e sincroniza dados entre setores e empresas. Essa aqui seria a nossa aplicações práticas e também seria o final da nossa apresentação. Muito obrigado pelo seu tempo e seria isso. Muito tchau, tchau.